Olá, eu sou a Luísa Hernandes e junto com o meu grupo Enzo Selle, Guilherme Martins, José Assad, Juliane Beiro e orientados pela professora Márcia Pundek, fizemos o nosso TCC de Ginecologia e Obstetrícia sobre a atualização da imunização do HPV. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível que pode afetar a pele, a área genital, a boca, a laringe. Quase todas as pessoas entram em contato com o vírus durante a vida, mas na maioria dos casos o sistema imune consegue combater. Existem mais de 100 tipos de HPV, e dentre os 12 genótipos oncogênicos do vírus HPV descritos, o tipo 16 e 18 são responsáveis por cerca de 71% dos casos de câncer de colo de útero e por mais de metade dos casos de outros cânceres relacionados ao HPV. O tipo 6 e 11 são responsáveis por cerca de 90% dos casos de verrugas anogenitais. Para que ocorra a progressão para a malignidade, existem alguns fatores de risco que influenciam, como a oncogenicidade do tipo do HPV, como o 16 e o 18, o estado imunológico do paciente, a presença de outras ISTs, número de gravidez, o uso de anticoncepcional e o tabagismo. Com relação à epidemiologia, anualmente são registrados cerca de 570 mil novos casos de câncer de colo de útero e 311 mil mortes associadas ao vírus HPV em todo o mundo. No Brasil, segundo os dados do INCA, mostra que o câncer de colo de útero é o terceiro mais prevalente e a quarta causa de morte por câncer em mulheres. A forma de rastreio do câncer de colo de útero e das lesões precursoras é o exame citopatológico. Os dois primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual e, se ambos resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados a cada 3 anos. O início da coleta deve ser aos 25 anos para as mulheres que já tiveram relação sexual e deve-se seguir periodicamente até os 64 anos. E naquelas mulheres sem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva, serão interrompidos se vierem 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca fizeram esse exame, elas devem fazer 2 com um intervalo de 3 anos e, se ambos vierem negativos, estão dispensadas do rastreio. A vacina contra o HPV é composta por proteínas do capsídeo viral e foi instituída em 2014 no Brasil com o intuito de reduzir as lesões genitais pré-cancerosas de colo de útero, vulva, vagina e ânus. Existem 3 tipos de vacinas. A quadrivalente, que faz a prevenção dos subtipos 6, 11, 16 e 18, a bivalente para os subtipos 16 e 18, e a nonavalente, que está disponível apenas na rede privada, que acrescenta essa prevenção aos subtipos 31, 33, 45, 52 e 58. Então, a vacina inicialmente foi implementada, a campanha de prevenção, apenas nas meninas na faixa etária de 9 a 13 anos. Em 2017, foi ampliado para ambos os sexos, sendo de 9 a 14 anos para meninas e de 11 a 14 para meninos, incluindo pacientes imunossuprimidos e pacientes oncológicos dos 9 aos 45 anos. A vacina é contraindicada para gestante, para paciente plaquetopênico, estado febril, com alguma doença aguda ou distúrbio de coagulação. Então, o SUS, até o início de abril de 2024, oferecia e recomendava 3 doses da quadrivalente para paciente com algum tipo de imunossupressão, com um intervalo de 2 meses entre a primeira e a segunda dose e depois 6 meses entre a segunda e a terceira dose. E para os menores de 15 anos imunocompetentes, recebem 2 doses da vacina. E agora, com um novo protocolo de recomendação do Ministério da Saúde, ele aborda a vacina de dose única. Então, os países com alta cobertura para vacinação contra o HPV conseguiram reduzir 80% o risco de câncer de colo de útero. No Brasil, no entanto, a cobertura vacinal para as meninas na primeira dose conseguiu atingir apenas 76%, e a segunda dose menos de 60% da população. Para os meninos, esses índices atingiram 42% só na primeira dose. Segundo o Ministério da Saúde, as taxas de infecção pelo vírus do HPV atingem 54,4% das mulheres com vida sexual ativa e 41,6% dos homens. Então, assim, de uma década para cá, novas evidências sugerem que uma dose da vacina do HPV é capaz de gerar proteção semelhante a 2 ou até 3 doses em determinadas faixas etárias, desde que sejam áreas com alta cobertura vacinal. A eficácia da dose única, quando comparada à não vacinação, foi comprovada através de estudos de controle randomizados. Eles demonstraram que, após uma dose da vacina, tem um nível de proteção elevado contra infecções oncogênicas persistentes causadas pelos subtipos 16 e 18 do HPV.
Essa eficácia se mostrou semelhante à vista no esquema de 3 doses para os mesmos subtipos virais. Os estudos foram realizados em diferentes populações, inclusive no continente africano, e constataram estabilidade na proteção por pelo menos 10 anos e imunogenicidade semelhante, independente do sexo do paciente. Somada a essa descoberta, o fato de muitos países terem dificuldades para incorporar de maneira satisfatória o esquema vacinal fez com que a OMS e a Organização Pan-Americana de Saúde passassem a se posicionar de maneira favorável à adoção de um esquema vacinal de uma dose única na população de até 20 anos de idade. Para a população de 21 anos ou mais, as entidades recomendam 2 doses, com intervalo de 6 meses, e para imunossuprimidos, o esquema de 3 doses continua vigente. Então, a OMS listou de maneira clara assim, algumas vantagens da adoção da dose única na faixa etária de 9 aos 20 anos. E elas são a maior adesão à vacinação, aumento da cobertura vacinal e, consequentemente, imunidade de rebanho, oportunidade para inclusão de outros públicos prioritários, melhor logística, facilitação da introdução da vacina HPV em programas de imunizações nos países de média e baixa renda e aceleração da eliminação do câncer de colo de útero. Aqui a gente trouxe uma lista de alguns países que adotaram esse esquema. Então, a proposta para a implementação da dose única no Brasil foi elaborada pela Agência Internacional de Pesquisa de Câncer em parceria com o INCA. Foram apresentados cenários que afirmaram que pelo menos 70% dos cânceres de colo de útero podem ser eliminados. A prevalência do câncer e a cobertura feita pela vacina são 2 dados imprescindíveis para a consolidação de tais cenários. Tendo isso em vista, a dose única aceleraria o processo de cobertura em cada região, introduzindo juntamente a um screening com DNA HPV para controle de alcance das metas. E por fim, falando um pouquinho da papilomatose respiratória recorrente, ela é uma neoplasia benigna que as lesões causadas pelo HPV acometem principalmente a laringe, cordas vocais e podem se estender até a traqueia e pulmão. O tratamento para controle da doença é focado principalmente na intervenção cirúrgica. E foi estudado que, com o uso da vacina como adjuvante ao tratamento, levou a uma redução de abordagens cirúrgicas, indicando um resultado otimista. Então, assim, a gente trouxe alguns pontos para discutir. Com relação à viabilidade da vacinação com apenas uma dose, tendo em vista as altas taxas de cobertura vacinal necessárias para que a eficácia seja mantida. Então, a realidade do Brasil se difere da maior parte dos países estudados pela OMS. O maior desafio aqui para a gente não é tornar a vacina disponível para a população, mas sim fazer com que a população aplique o imunizante, né? Os fatores por trás disso talvez sejam um aumento do movimento anti-vacina e também um estigma atrelado a aplicar em crianças uma vacina contra uma infecção sexualmente transmissível. Então, políticas públicas que visassem conscientizar o povo sobre as consequências da não vacinação seriam potencialmente uma saída para isso. Então, fica evidente, né, a importância de estratégias de saúde pública, como rastreio com exame citopatológico e a aplicação da vacina para diminuição dos casos e para a não progressão da doença. Aqui foram as referências que a gente utilizou para o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.